Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista com o conselheiro Arnaldo Rossepian. Ele vai falar sobre a chamada judicialização da saúde. Então, na medida que o poder público não consegue dar conta de tudo aquilo que o cidadão entende que lhe é devido, o cidadão vai ao Poder Judiciário. Além da entrevista, o programa vai mostrar também: o Guia de Segurança Pessoal para Magistrados ganha importância por causa dos casos de ameaças e agressões a juízes. A campanha Adote um Boa Noite do Tribunal de Justiça de São Paulo quer dar um lar a mais de 5.000 crianças acima dos 7 anos. Vamos conhecer as regras para o apostilamento, a autenticação de documentos emitidos no Brasil e que devem ser reconhecidos no exterior. E vamos ver as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre a adoção de crianças e adolescentes. Vamos conhecer uma campanha interessante feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando eu era do abrigo, tinha uma igreja perto do abrigo que todo dia a gente ia lá. E quando a gente entrava, eu pedia a Deus um pai e uma mãe. O pedido do Vitor Miguel foi atendido. Aos 7 anos, o menino ganhou um pai e uma mãe. Ele realizou o sonho de ser filho. E esse casal de São Paulo, a imensa vontade de formar uma família. Por que o Vitor Miguel? Porque a gente sentiu realmente uma grande afetividade por ele. A gente parece que já conhecia ele há muito tempo. Fiel companheiro, o garoto queria irmãos. Teve logo 2, gêmeos. O Rafael e a Camila vieram de uma instituição de acolhimento para completar a alegria da casa. Você não precisa gerar, você precisa conhecer. Adotar já era algo nos planos do João e da Elisângela, que não podiam ter filhos biológicos. A adoção tardia passou a ser a melhor opção. Criança maior já é um companheiro, então é isso que a gente sentiu no momento. Vai ser uma criança que passou essa fase, né, infantil, e vai ser um companheiro nosso, formar um cidadão. Candidatos a pais na lista do Cadastro Nacional de Adoção buscam, em boa parte dos casos, recém-nascidos. Em São Paulo, mais de 90% das crianças aptas são maiores de 7 anos. São cerca de 5.000 meninos e meninas que muitas vezes se veem sem perspectivas. E é por isso que o Tribunal de Justiça do Estado iniciou a campanha Adote um Boa Noite. Por trás dessa frase, a gente tem a necessidade desses meninos acolhidos que durante o dia todo têm uma vida normal, como o meu filho, como o seu filho, como de todas as crianças vão para a escola, vão para cursos extracurriculares e têm uma atividade intensa. Só que quando eles voltam para casa, eles voltam para uma entidade de acolhimento, eles não voltam para um lar. E aí é o momento que eles têm que se encontrar consigo mesmos. Na campanha, esses garotos tão escondidos em abrigos mostram o rosto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. São meninos como Davidson, de 15 anos, adolescentes que idealizam uma vida melhor e não escolhem um perfil de pai e mãe. Tanto faz que do jeito que ela esteja, sou uma pessoa que me dá amor e carinho. A Sandra gerencia este abrigo onde vivem 14 pessoas. São 9 adolescentes e 5 menores de 5 anos. Ela vê em campanhas como essa a chance de um recomeço. É a esperança dos nossos adolescentes que estavam escondidos. Porque até os 6 anos de idade, toda criança em serviço de acolhimento tem a esperança de ser adotado. Passou dos 6 anos de idade, as crianças e adolescentes em serviço de acolhimento se tornam invisíveis perante a sociedade que tem interesse em adotar. E hoje não, hoje eles não têm mais uma mancha no rosto na mídia. Hoje eles são alguém, hoje eles podem falar, eu quero uma mãe. E eles não querem uma mãe rica, eles não querem uma mãe bonita, eles só querem uma mãe carinhosa. Só. Que quando eles cheguem da escola, fale, meu filho, como foi seu dia? Meu filho tem uma boa noite, meu filho vai dar tudo certo, ou se não der tudo certo, eu estarei do seu lado. Então essa é a perspectiva de cada adolescente aqui dentro. O Vinícius, de 13 anos, espera ansiosamente pelo dia em que será adotado. E já tem um discurso para os futuros pais bem na ponta da língua. Eu falava obrigado por me adotar
que eles iam ser os melhores pais. A entrevista especial desta semana é sobre a chamada judicialização da saúde. A repórter Fernanda Muilaete conversou com o conselheiro Arnaldo Rossepian. Com a Constituição de 1988, a gama de direitos sociais que foi oferecido ao brasileiro, ao cidadão brasileiro, foi muito grande. E a saúde, seguramente, é um dos principais. Então, na medida que o poder público não consegue dar conta de tudo aquilo que o cidadão entende que lhe é devido, o cidadão vai ao Poder Judiciário. Veja você que ao longo desses anos a quantidade de legislação que foi criada com o objetivo de possibilitar ao cidadão a conferência daquilo que a Constituição proclama foi muito grande. E a saúde, como um bem maior, na medida que guarda relação direta com a vida, com a qualidade de vida, leva com que a população procure o judiciário. Mas o que a gente sustenta? Que há dois tipos de judicialização. É sabido que o Sistema Único de Saúde ele tem o dever de ofertar à população uma gama de serviços envolvendo saúde. Aquilo que está estabelecido nos protocolos do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, enfim, os fármacos incorporados, os procedimentos, atendimento hospitalar, ambulatorial, enfim. Só que a judicialização não fica apenas nisso. A judicialização, e é essa um dos pontos da nossa preocupação, se não hoje o ponto principal, é a judicialização daquilo que não está incorporado no Sistema Único de Saúde. E o que se coloca, é legítimo que o cidadão vá buscar aquilo que não está incorporado no Sistema Único de Saúde? Da maneira que isso está posto hoje no Judiciário e na jurisprudência até aqui consolidada, em alguma medida é sim. E o que nós queremos? Queremos que, se for o caso de conferir este direito, este pleito ao cidadão, seja feito baseado em informações técnicas, não apenas e tão somente numa demanda judicial instaurada, com base num receituário médico, com base numa alegação desprovida de qualquer referência científica que possa amparar aquele pleito. O juiz de direito cuida de questões de direito, não entende de medicina. Então é preciso ter essa parte técnica realmente para que não haja um erro de julgamento. Ao longo dessa caminhada, e eu estou envolvido nesse tema aqui no Conselho Nacional de Justiça desde fevereiro de 2016, o que a gente percebe é que o juiz de direito, diante de determinadas demandas, e eu me fixo naquelas demandas que buscam aquilo que não está incorporado no Sistema Único de Saúde, ele muitas vezes se vê diante de uma alegação, uma afirmação que vem instruída, claro, sempre com um receituário de um profissional de medicina, ou quem sabe que um relatório médico, e ele não tem como fazer o contraponto. O que nós queremos? Nós queremos oferecer ao juiz de direito uma ferramenta que possibilite a ele, em tempo rápido, a consulta a um banco de dados, e o CNJ inaugurou esse projeto, esta ferramenta recentemente, há poucos dias atrás. Ele começa a ser abastecido para que o juiz de direito possa fazer a consulta daquilo que já tem armazenado, ou possa solicitar, por meio de núcleos de apoio técnico espalhados por cada comitê estadual, nos moldes daquilo que foi regrado na Resolução 238 desse Conselho Nacional de Justiça, em setembro do ano passado, e que vem sendo desenvolvido agora na presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, e que desaguou na colocação desse projeto em funcionamento há poucos dias atrás, como acabei de lhe dizer. A previsão de gastos com a judicialização da saúde para 2017 era da ordem de 7 bilhões de reais. É um valor acentuado? O que tem sido feito para mudar essa realidade e diminuir essa quantidade de ações? Primeiro, é importante que fique esclarecido o que eu falei no início dessa nossa conversa. Nós temos dois tipos de judicialização. A judicialização estruturante, se ela demandar o gasto de recursos, o erário municipal, dos estados, da União, terá que suportar. No que diz respeito à judicialização off, Sistema Único de Saúde, aquela que se chama judicialização off-label, ou seja, que não tem receituário incorporado no Sistema Único de Saúde, essa judicialização ela pode cuidar melhor dos recursos públicos na medida que, se conferido for ao demandante aquilo que não está incorporado, que seja conferido com base em evidência científica. Por quê? Porque é a evidência científica que alimenta no mundo afora, e eu estou falando no mundo desenvolvido, tomo como, por exemplo,
a Inglaterra, onde você tem lá o semelhante ao nosso Comitê Nacional de Tecnologia, o mais desenvolvido, ele só incorpora medicamento ou qualquer procedimento se tiver alguma evidência científica que aquilo de fato serve para melhorar uma qualidade de vida, combater uma moléstia, enfim, esse conhecimento científico é o que nós queremos levar ao magistrado. Esse banco de dados do CNJ, como é que ele funciona? Veja só, o projeto foi montado com a seguinte estrutura: cada comitê estadual, e que é sempre coordenado por um juiz de direito, ou federal ou estadual, ele tem lá, lhe assessorando, um núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário, composto por médicos, farmacêuticos. A cada demanda nova, o juiz de direito pode instar esse quadro técnico a lançar uma nota técnica sobre aquilo que está sendo pedido. Se esse núcleo de apoio técnico daquele comitê não tiver condições de resolver, nós estabelecemos uma rede de apoio baseada em núcleos de apoio técnico de excelência espalhados pelo Brasil, aqueles do sistema Rebrates, que na realidade é um organismo não oficial, mas que o Ministério da Saúde apoia e em alguma medida presta algum amparo, inclusive material, inclusive de recursos. Esse núcleo de apoio técnico poderá prestar uma tutoria naquele caso específico, fazendo que a nota técnica que venha a ser incorporada ao banco de dados ela tenha bastante embasamento científico e possa até, muitas vezes, fazer com que uma divergência entre a nota estabelecida no Comitê Estadual da Saúde do Amazonas seja compatibilizada com aquela que foi criada, por exemplo, no Comitê Estadual da Saúde em São Paulo, fazendo com que o magistrado, quando consultar, ele tenha lá uma informação mais precisa e balizada sobre aquela situação específica que está sendo demandada. Muito obrigada pela participação do senhor no Link CNJ e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos ver: o Guia de Segurança Pessoal para Magistrados ganha importância por causa dos casos de ameaças e agressões a juízes. O Link CNJ está de volta e vai falar agora sobre a segurança de juízes no Brasil. Fernanda Mulaerte. Guilherme, o Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário recebe com frequência inúmeras reclamações e informes sobre ameaças e atentados a juízes. E pensando justamente nisso, decidiu criar um guia de segurança pessoal para magistrados. Agosto de 2011. Um crime contra magistrados chocou o país. A juíza Patrícia Acioli, conhecida por reprimir traficantes, gangues e policiais corruptos, é morta na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os assassinos, PMs que estavam no banco dos réus. Patrícia deixou o Fórum de São Gonçalo depois de mais um dia de trabalho e seguiu para Niterói. Na porta de casa foi abordada por 2 homens armados. A mando de 11 policiais, eles dispararam contra a juíza. Foram 21 tiros a queima-roupa sem qualquer chance de defesa para a vítima. Detalhe, ela sofria ameaças há tempos. O Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário, ligado ao CNJ, recebe com frequência informações sobre ameaças e agressões a juízes. Pensando nisso, desenvolveu essa cartilha de segurança. Em 40 páginas, o guia traz dicas sobre mudanças de rotina e de atitudes e ajuda o magistrado a fugir de situações perigosas. Simone foi uma das idealizadoras da cartilha. Ela faz um levantamento estatístico dos casos que chegam ao CNJ para evitar que a vida de juízes corra riscos. Antigamente se pensava muito no criminoso, né? O juiz criminal era um juiz, ou o juiz da execução penal eram juízes tradicionalmente ameaçáveis, né, ou ameaçados. Mas hoje a gente vê que isso pode se dispersar para juízes do trabalho, juízes da infância e juventude, juízes de violência doméstica. Além de identificar os tipos de criminosos, o material traz o perfil das potenciais vítimas, orienta sobre o estado de vigilância, mostra como agir em deslocamentos a pé e motorizados, a ter cautela ao dirigir e estacionar o carro. O guia ainda aborda os cuidados que os juízes devem ter no ambiente de trabalho, na vida pessoal e ao se comunicar. Não fale
nem que se sente intimidado, né? Não demonstre nem covardia e nem muita coragem, né? Porque essas duas posturas podem atrair agressores, né? Então o juiz tem que ter realmente uma condição bem profissional para enfrentar essas situações. Vários pontos são abordados sob a ótica policial. Querem principalmente que os juízes reflitam porque, em assuntos de segurança, a palavra de ordem é nunca arriscar. O juiz não pode demonstrar intimidação e nem de que ele vai colocar a justiça em risco, né? De que por um medo de uma ameaça ele pode deixar de aplicar a justiça da forma mais correta. Fernanda, você fez também uma reportagem sobre apostilamento. Explica melhor, por favor. Justamente, o apostilamento é a autenticação de um documento emitido aqui no Brasil e que precisa ser reconhecido no exterior. Esse assunto é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Há 10 anos, a família do seu Rômulo tenta a cidadania italiana. O processo já está quase no fim, mas por muito tempo o aposentado chegou a pensar em não levar a ideia adiante. Dava até vontade de desistir, porque a embaixada dava um prazo fixo. Você tem, não sei se 3 meses ou 6 meses para que você entregue esse documento pronto lá. Após esse prazo, ele perde a validade. Então, você tinha que ser muito rápido e às vezes não dava tempo. E você tinha que começar o processo todo de novo. Antigamente, o procedimento era tortuoso mesmo. Para validar documentos que teriam efeitos no exterior, a pessoa precisava reconhecer firma em um cartório e procurar o Itamaraty para a autenticação da assinatura. Depois, era a vez de ir ao consulado ou à embaixada do país para onde o documento seria enviado. Lá ocorria a validação do carimbo do Ministério. O trâmite era, inclusive, bem mais caro. Se cobrava tanto no reconhecimento de firma, quanto na validação Itamaraty e pelo consulado também. Então ele tinha 3 cobranças para um documento. Hoje ele faz tudo num cartório, com um valor só. Essa facilidade é possível graças a um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça. Ele agiliza a legalização de documentos entre mais de 100 países signatários da Convenção da Haia. Neste cartório, em Brasília, 95% dos casos são para a busca de cidadania. O restante para fixação de moradia ou para estudo fora do Brasil. Tamanha procura tem uma explicação. Mais recentemente, é muito comum o trânsito internacional de pessoas e, naturalmente, o trânsito internacional de documentos. Então, era muito comum antigamente você nascer e morrer no seu país. Mais recentemente, você tem um contato mais internacional e o Brasil faz parte disso. Então, em razão disso, o Estado brasileiro assinou a Convenção de Haia e ela passou a gerar efeitos no Brasil em meados de 2016, permitindo que o brasileiro possa ter acesso a esses outros países com mais facilidade. Então, para estudar fora, para morar fora, para conseguir uma cidadania que ele tem direito. Então, isso foi facilitado pela assinatura da Convenção. Tudo que chega às mãos da Yara é cuidadosamente verificado. Só ela faz cerca de 300 apostilamentos mensalmente. Essas certidões devem ser analisadas pelo cartório, pelo oficial apostilante, e nas certidões nós verificamos a autenticidade, verificamos primeiramente se somos competentes e verificamos vários requisitos de segurança no documento. Autenticidade, holografia, selo digital, assinatura, sinal público. São vários requisitos de segurança para permitir conferir a autenticidade. A documentação levada ao cartório é digitalizada. Vai para uma plataforma do Conselho Nacional de Justiça e lá fica armazenada para conferência. A assinatura eletrônica colhida, o papel de segurança é impresso e colado ao fundo da certidão, do diploma ou do que você queira apresentar lá fora. Fica dessa forma a apostila, emitida em papel de segurança, e nós carimbamos com o carimbo do CNJ. Para que ela tenha validade após ser anexada ao documento. Em pouco mais de um ano, 1.500.000 documentos foram apostilados nos mais de 6.000 cartórios já cadastrados. Mas para que eles tenham validade, precisam ser impressos em papéis emitidos pela Casa da Moeda. As traduções não são mais obrigatórias, mas se forem apostiladas, têm que ser feitas por tradutores juramentados. Uma outra novidade é que o reconhecimento de firma no ato do apostilamento passa a ser dispensável. A apostila, ela tem validade se ela está afixada ao documento. Ela não pode ser entregue à parte. O documento só tem validade no exterior se a apostila estiver afixada, apensada a ele.
No ranking de apostilamentos, São Paulo está em primeiro lugar com mais de 405 mil documentos. O Rio de Janeiro vem na sequência com quase 241 mil. E o Distrito Federal está em terceiro com 236 mil. 7 mil cartórios ainda podem pedir habilitação. Para o seu Rômulo, que você conheceu no começo da reportagem, o apostilamento valeu a pena. Ganhei tempo e confiança também. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quantas constituições o Brasil teve desde a independência do país há 195 anos? Letra A, 5. B, 7. Letra C, 8 constituições. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com o nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quantas constituições o Brasil teve desde a independência do país há 195 anos? A resposta certa é a da letra B. O Brasil teve 7 constituições: as de 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67 e 1988. Agora vamos ver notícias do CNJ. Os conflitos entre cidadãos e instituições financeiras podem ter uma solução mais fácil. Esta é a intenção de um acordo firmado nesta semana pelo CNJ, o Banco Central e a Federação Nacional dos Bancos. Ele prevê o aperfeiçoamento e o incentivo ao uso do sistema de mediação digital. O que o cidadão brasileiro quer é a eficiência do serviço, tanto do serviço do judiciário, que é um serviço público essencial, quanto dos serviços privados também, como são os do sistema bancário. E nós precisamos de oferecer ao cidadão um pouco de tranquilidade, de sossego quanto aos seus direitos e quanto à possibilidade de conciliar. E eu acho que é exatamente isso que uma plataforma como essa pode oferecer. O acordo deve proporcionar resultados mais rápidos e com menos custos para os envolvidos. Hoje, as demandas judiciais de consumidores contra bancos ocupam as primeiras posições no ranking de processos. Mais de 750 mil pessoas foram atendidas em todo o país durante a 12ª Semana Nacional da Conciliação. Neste ano, participaram 5 mil magistrados, além de 6.400 conciliadores e quase 7 mil voluntários. O balanço é considerado positivo. 225 mil processos que estavam em tramitação tiveram uma solução consensual. Foram 319 mil audiências. 70% resultaram em acordos que chegaram a R$1,570 bilhão. O objetivo da iniciativa, idealizada pelo CNJ, é reduzir a quantidade de ações em andamento e desafogar o judiciário. A conciliação pode ser feita em casos como divórcio, pensão alimentícia, acidentes de trânsito e até dívidas com bancos e financeiras. O Corregedor Nacional de Justiça, João Otávio de Noronha, foi condecorado pela Polícia Militar do Distrito Federal. O ministro recebeu a medalha Tiradentes, dada aos profissionais de segurança pública e aos cidadãos que prestam relevantes serviços à ordem pública. A medalha é considerada a mais importante da PM. Vamos ao giro pelo Brasil, as notícias que chegam de todas as regiões do país. Um mapeamento feito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revelou a população carcerária do estado. 40% dos 51 mil presos têm entre 22 e 29 anos. Entre os mais idosos, 15 têm 80 anos ou mais. Já entre os menores infratores, 80% abandonaram a escola antes de cometerem o delito. Os dados estão no portal do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, lançado recentemente. E o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões apresenta novidades. Os tribunais de justiça de Roraima, Santa Catarina e São Paulo já entregaram dados sobre a população carcerária. 530 mil registros já foram feitos. Mas isso não quer dizer que há 500 mil de presos nesses locais. É que cada dado individual pode representar uma pessoa sob custódia, mas também gente que ainda não está presa por causa do não cumprimento de um mandado.
O banco traz informações pessoais e processuais sobre presos e procurados. Até maio, todos os estados devem ter o cadastro implementado. O Brasil teve mais de 9 mil adoções nos últimos 9 anos. Em parte, a marca é resultado do Cadastro Nacional de Adoção. Em 2018, uma nova versão do cadastro vai ser usada pelas varas da infância e da juventude de todo o país. As famílias poderão fazer uma busca mais rápida e ampla por crianças. Atualmente, 42 mil homens e mulheres estão cadastrados e 8 mil crianças esperam por um lar. A Prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, e credores fecharam um acordo histórico depois de 21 anos de embate na Justiça. Os precatórios envolviam mais de 200 milhões de reais e foram reduzidos para 130 milhões. 71 milhões já foram depositados pelo município. Esses precatórios representavam 52% da dívida total do município. A disputa começou na década de 80, quando Porto Velho desapropriou um grande terreno. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é dar informação para a população, para que ela entenda o que acontece na sociedade, ela saiba os seus direitos e garantias individuais, os seus deveres, para que ela possa cobrar uma sociedade mais justa, mais solidária e uma administração mais eficiente. Justiça é você levar igualdade para todos, tanto no cumprimento da lei, quanto se criar leis de uma forma que você possa fazer com que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos e tenham esse acesso de forma igualitária. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem voltaremos com outra edição inédita às 9h30 da noite. E o programa tem reprises aos sábados ao 12h30 e às terças-feiras às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.